Muito boa tarde, meus queridos irmãos, Igreja Batista em Vila das Belezas, boa tarde. Demais irmãos queridos de outras igrejas, boa tarde. Estamos iniciando mais uma edição do nosso Pão das Três. Este encontro diário, encontro de todos os dias, em que a nossa igreja promove esse encontro de adoração, encontro de estudo da palavra do Senhor, trazendo muita alegria, trazendo renovo, trazendo alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, impulsionando-nos a uma comunhão maior com o nosso Deus. Hoje, dia 2 de outubro, um sol, um calor de rachar em São Paulo e em muitos outros lugares. Que sensação de calor tremenda! Mas aqui estamos, seja na chuva, no sol, no frio ou no calor, nós nos reunimos para adorar a Deus, nós nos reunimos para proclamar a mensagem do Evangelho e o fazemos com alegria, com os nossos corações agradecidos. Na verdade, bendito seja Deus, que nos dá tamanha oportunidade de celebrar o seu nome, de entoar louvores, exaltando o nome de Jesus, o seu amado Filho, nosso Salvador. Todos são muito bem-vindos. O nosso boa tarde também aos colegas, pastores. Sempre temos a presença de um ou dois ou três, sempre, e isso nos traz muita alegria, né? Graças a Deus pela comunhão que temos uns com os outros, pelo trabalho conjunto, pela soma de forças, pela fusão de forças que fazemos para proclamar o Evangelho juntos, nós, os pastores da vila e demais pastores aqui da nossa região, que são amigos nossos, por quem temos muita consideração, respeito, amizade, todos são muito bem-vindos. Queridos irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, já estou vendo o rostinho de muitos de vocês, alguns sorrindo bastante, outros usando óculos escuros nessa tarde propícia de sol causticante em São Paulo. Graças a Deus por isso. Bem, meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Apocalipse, Estamos estudando alguns temas, Vamos continuar estudando vários temas no Apocalipse, mas já esta é o sétimo encontro hoje que nós tratamos só das 7 cartas às igrejas da Ásia, Hoje a gente finaliza este ciclo, este bloco de cartas, e a gente parte para outros temas. Hoje temos a última carta, a conhecida Igreja de Laodiceia, uma igreja que dá o que falar. E há muitos que associam essa igreja com o nosso tempo. E isto piora muito a nossa situação, ou traz um grande desafio. Nós não precisamos ser um subproduto do tempo em que nós vivemos. Nós podemos ser a vida inteira um produto especial do Evangelho de Cristo Jesus, brilhando, falando, atuando, agindo, servindo, proclamando a mensagem do Evangelho, santificando a nossa vida, inclinando o nosso coração e mente para o serviço do nosso Deus. Podemos ser uma coisa ou outra. Então, que bom que a decisão está em nós, contando com a bênção, porque Deus coloca esse desafio, Eis que coloco diante de ti a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe o bem e vive. Então aí está Deus colocando responsabilidade no homem de fazer escolhas sábias. Esperamos ter esta consciência. Bem, em função
da carta que vamos estudar hoje, eu escolhi 2 hinos do cantor cristão. Mesmo em se tratando de uma igreja, este hino 239 do cantor cristão, Deixa a luz do céu entrar, parece ser uma mensagem urgente e oportuna para a igreja de Laodiceia. Deixa a luz do céu entrar. Há muita gente na igreja, muita gente membro de igreja, com os corações fechados, né? Que vive na escuridão, sem comunhão com Deus, sem paz, sem esperança, né? Sem alegria, sem gratidão pela salvação, sem frutos de salvos, né? Os salvos produzem frutos. Os que têm o Espírito produzem frutos. Gálatas nos ensina isso. Então, parece-me um hino apropriado, não só para quem está lá no mundo, que ainda não se decidiu por Cristo Jesus, que não tomou uma decisão na vida, mas há muita gente dentro de igreja precisando abrir a porta do coração e deixar a luz do céu entrar. Então, nós vamos cantar esse hino, certo? 239 do cantor cristão tem como título A Luz do Céu. Tu anseias hoje mesmo a salvação? Pode parecer uma pergunta desnecessária para quem é tido como crente, para quem é membro de igreja, mas não é. Temos muitos membros de igreja com as portas do seu coração todas fechadas ainda, sem o brilho da luz do Evangelho. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tem desejo de banir a escuridão. Abre então de pá em pá teu coração, deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho desta luz. Vida eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Esse é um hino clássico, né, da nossa hinologia,
hino lindo demais, nosso cantor cristão, desde que me conheço, aliás, antes de me conhecer como gente, acho que já cantava esse hino, né? Uma experiência daqueles que tiveram o privilégio de nascer no lar cristão, né? Na Igreja Batista, como foi o meu caso, e sei o caso de muitos de vocês. Bem, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração. Deixa a luz do céu entrar. Hoje nós estaremos conversando sobre uma igreja indiferente. Uma igreja que não se posicionava quanto às questões de ser ou não ser pecado, mas que a Bíblia trata como pecado. Quando a Bíblia trata algum tema, alguma atitude como pecado, não fique em cima do muro. Posicione-se, declare-se, mostre-se, revele-se. Você é crente, então não precisa ter medo, nem se esconder, nem ter vergonha. Disse Jesus daqueles que se envergonham do seu nome, que ele se envergonhará do tal diante do Pai. Nós não queremos passar por essa experiência, não é mesmo? Então não nos envergonhemos de concordar com a Bíblia sobre tudo que ela diz que é pecado mesmo. Isso não é apenas uma coisa teórica, né? Mas a nossa conduta deve acompanhar as nossas declarações e o nosso posicionamento, né? Em termos de conteúdo e declaração. Muito bem. Quero orar nesse instante, colocando a mim e a você e a nós todos nas mãos de Deus, enquanto lemos, meditando em sua palavra. Vamos orar? Deus bendito, nosso amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Maravilhamo-nos diante de tão grande luz que é o Evangelho, de tão grande luz, luz do mundo, que é Cristo Jesus. Nós te louvamos, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos ser refletores dessa luz. Refletir essa luz maravilhosa de Cristo Jesus, agindo como crentes, sendo crentes, vivendo como crentes em Cristo Jesus. Pai bendito, agora com a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, nós rogamos a tua bênção, a tua direção, a missão do teu Santo Espírito que veio a este mundo para nos ensinar, para nos corrigir, para redirecionar nossa direção, para nos convencer de todo o mal, nos convencer do pecado, do que é a verdadeira justiça e do juízo. Colocamos-nos agora, ó Deus, passivamente. Queremos ouvir, e enquanto ouvimos, desejamos que reações aconteçam, brotem, germinem dentro de nós e que promovam mudança em nossa vida, Pai, para que a leitura da tua palavra, o estudo dela, faça sentido na nossa vida, na nossa igreja, nas nossas igrejas. Orienta-nos, Pai, na leitura e na meditação da tua palavra, é nossa oração nesta hora. No nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Bem, Laodiceia. Apocalipse, capítulo 3, os versos de 14 a 22. Eu vou primeiramente fazer uma leitura do texto completo, tá bom? Vamos ler juntos. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia,
escreve. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós estamos aqui há sete edições do Pão das Três, só na linha, do pastor Israel, porque entre uma e outra nós temos mais duas lives, mais duas edições do Pão das Três, uma pelo pastor Márcio e outra pelo pastor Júnior. Então, olha quantas, e todas elas nos conclamando a santidade, a obediência, a observar a palavra de Deus, a guardá-la. Todos os dias nós estamos sendo desafiados e ouvindo palavras com responsabilidade, palavras firmadas na Bíblia, o livro eterno, o livro santo, o livro antigo. Bem, então temos aqui diante de nós, mais uma vez, quem tem ouvidos, ouça. Só nas minhas edições, 7 vezes consecutivas, nós estamos terminando a nossa leitura com esta expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando ele fala para a igreja, ele fala para mim, que sou parte da igreja. A igreja, no caso da vida, sou eu e mais quase 600 pessoas. Ou então, para não pensar que isso é arrogância, a igreja da vila é formada por quase 600 pessoas, mais eu. Então, eu estou na frente, estou atrás, ao mesmo tempo, estou no meio. Essa é a nossa igreja. E quando ela fala a igreja, ela fala a mim. Às vezes um crente critica a sua igreja e ele não sabe que está criticando a si mesmo. Se eu saio por aí dizendo que a minha igreja é fraca, ora, a minha igreja é o que eu sou também, o que você é. A soma do que nós todos somos é o resultado da nossa igreja. Se nós evangelizamos, a igreja evangeliza. Se nós silenciamos a nossa voz, a igreja também está com a sua voz em silêncio. Se nós cantamos, a igreja canta. Quando nós não cantamos, a igreja não está cantando. Quando nós estamos indo, a igreja está indo. Então, pense muito bem nisso, em incluir-se dentre aqueles a quem você, às vezes, critica impiedosamente a sua igreja. Olha, nós passamos aqui por várias igrejas difíceis, com situações difíceis, mas nessa carta de hoje, nós encontramos uma expressão interessante. Jesus Cristo está dizendo que ele repreende, ele repreende e castiga a todos
quantos amo, diz ele. Está vendo essa igreja aqui? Jesus a ama, e por isso Jesus a disciplina, e por isso Jesus a repreende. Isso é maravilhoso. Como nós pais, castigamos e repreendemos os nossos filhos, porque os amamos. Se você ama seu filho a ponto de nunca castigá-lo, nunca repreendê-lo, isso é prova de que você não o ama, ou não sabe, deseja amá-lo, mas não está sabendo como. Então é bom dar uma olhadinha no que a palavra de Deus nos ensina. Bem, vamos ao texto? Laodiceia. Quem era? O que era a igreja, a cidade de Laodiceia? Os conhecedores da língua grega, já que o Novo Testamento todo foi escrito na língua grega, eles dizem que esta palavra é formada por duas palavras gregas, laos e dikaios, que uma declinação da palavra lei. Laos significa povo, dikaios, leis. Então, a lei do povo, ou a justiça do povo. E isto, no desdobramento, significa que essa igreja era gerida pelo povo, era administrada pelo povo, era aquilo que nós chamamos de igreja democrática, que é um regime de hoje. Não é à toa que isso e muitas outras coisas fazem de Laodiceia a igreja simbolicamente do nosso tempo, da nossa época, Aqueles que dizem que hoje as nossas igrejas, elas são exatamente a representação da igreja de Laodiceia. As igrejas de hoje não se posicionam. Os crentes de hoje não se posicionam. Estão sempre dando um jeitinho para viver em paz com o mundo, com o povo, com os colegas de trabalho. Se no meio do seu grupo, fora da igreja, acontece a necessidade de você se posicionar, de dizer que isso é um pecado, porque entristece a Deus, geralmente o crente se esconde. Geralmente ele evita isso. Quando você está evitando isso, você está sendo exatamente o que a igreja de Laodiceia era. Então, uma igreja com regime democrático, Se a gente fosse fazer uma revisão aqui da história de Israel, o povo de Deus, a gente observa que queda, que declínio, que decadência houve na história do povo de Israel, quando Israel rejeitou a teocracia, chamada assim, o governo de Deus, a liderança de Deus. O povo teocrático, Deus era o governador, o imperador, o rei absoluto. O povo vivia em função de buscar a vontade e o conselho de Deus, até o dia em que o povo pediu um rei. O povo é repreendido depois. Deus concede. Há certas coisas que nós pedimos e Deus concede, depois de tanta insistência nossa. Então, cuidado. Há um pensamento antigo que diz assim, olha, cuidado com o que você deseja, viu? Você pode conseguir. E se conseguir, o que é que vai ser da sua vida? Então, cuidado com o que o seu coração deseja. Ah, mas eu desejo tanto, isso é minha vida, isso seria a maior felicidade. Às vezes, a inquietude do coração jovem, adolescente, se expressa dessa forma. Não. Agora, nós cantamos, só isso será céu para mim, mas eu sei, quando a tua presença luzir, só isso será céu para mim. Olha a diferença de onde se coloca um coração e outro. Então, Laodiceia, governo dos homens, todo o poder emana do povo. É isso que significa a democracia.
Nós vivemos um regime democrático, considerando as nossas limitações e o que temos hoje, porque perdemos de vista e não sabemos mais como encontrar, talvez, e nesse mundo, talvez, nós nessa dispensação, talvez não encontremos mais a sabedoria de buscar o governo teocrático para a nossa igreja, Deus dirigindo a nossa igreja. Se alguém propusesse isso hoje, como seria? Seria Deus falando aos pastores e os pastores falando à igreja, como era assim com Moisés? Quem seguiria a voz do pastor como o povo seguia naquele período remoto, né? A palavra de Moisés? E quando não dava ouvidos, trevas à vista, castigo, disciplina, né? Derrotas. Bem, isso ficou para muito longe da gente. De qualquer forma, hoje a gente vive isso, né? Todo o governo, todo o poder emana do povo. Isso está no Brasil, nesse país desgovernado, e está em muitas igrejas, nas nossas igrejas, muitas igrejas também à semelhança de um trem desgovernado, porque cada um dá a sua opinião, dá a sua ideia, cada um quer que a sua ideia prevaleça. Laodiceia, Laos, povo, Diceia, lei, ordem, administração. Bem, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mais uma vez, não há dúvida, né, para sabermos de quem é que estamos falando. Cristo Jesus, ele é o Amém, ele é a confirmação. Quando nós falamos Amém, nós estamos confirmando que aquela oração também é nossa, né? Nas igrejas batistas, algumas igrejas mais quietas, né? Em sua liturgia, né? Não precisamos ser quietos na evangelização, na ação missionária, nas orações, não. Mas na liturgia, quando a igreja se reúne no templo para adorar a Deus, as igrejas batistas, aquelas que ainda permanecem como batistas, são quietas, são reverentes, são igrejas que ouvem quem está falando, quem está orando, e acompanha dizendo amém, assim seja. Bons tempos, hein? Bem, isso diz o amém. Então Jesus é a confirmação das nossas orações, ele é a confirmação das promessas, as promessas dos santos profetas de Deus, as profecias veterotestamentárias. Jesus Cristo é a confirmação de todas elas. Todas apontam para Jesus. E Jesus é a resposta, é a confirmação a todas elas. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira, é o princípio da criação de Deus. Quem participou do culto quarta-feira, eu falei muito sobre essa palavra princípio, né? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Evangelho de João, capítulo 1. Ele é o princípio de todas as coisas. Colossenses, capítulo 1, verso 18. Quarta-feira falamos sobre isso. E aqui, mais uma vez, ele é o princípio da criação de Deus. Jesus, o Cristo, o Messias, o nosso Salvador, nosso querido Senhor, a quem servimos, a quem adoramos, diante de quem nos inclinamos. Olha o que Jesus diz sobre a igreja de Laodiceia. Eu sei as tuas obras. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Isso nos faz pensar, né, na água. Hoje, esse dia de sol aqui em São Paulo, eu que costumo beber pouquíssima água, mas hoje
eu cheguei a sentir sede. Eu cheguei até a falar para a Rosa, olha, hoje eu estou sentindo sede. Geralmente o meu corpo não pede água, mas eu ponho água nele, né? Mas não pede água, eu não fico... Acho que nunca alguém me ouviu dizer assim, estou morrendo de sede, morrendo de fome. Muita gente já me ouviu dizer isso, né? Essa expressão aí, estou morrendo de fome, vou para casa almoçar. Mas morrendo de sede não, mas hoje cheguei a sentir sede, já bebi não sei quantos copos d'água hoje. Então nós sabemos o que significa uma água fria, não sabemos? Água fria. E para tomar banho, naquelas fontes que vêm do alto da montanha, faz aquelas bigas, aquelas quedas d'água, né? Ou aqueles rios. Bom, eu me lembro com saudade, né? Já não é mais assim o nosso querido riacho lá de Biapicu, mas ainda me lembro com saudade de que às vezes jogávamos bola e terminava o jogo, a gente saía correndo e chegava na ribanceira lá do rio, pulava, dava aquele mergulho e já saía bebendo água, ali embaixo. Então, nós sabemos o valor da água fria, né? A água fria traz refrigério. A água quente, em muitos lugares, né, nós temos águas térmicas e acabam se tornando lugares turísticos, porque a água quente é medicinal. Não sei se medicinal ou medicinar o nome agora. Eu acho que é medicinal. A água quente é medicinal, quer dizer, ela serve para curar algumas enfermidades, fazer o corpo trabalhar bem, né? A circulação. Como eu não sou especialista, não sei dizer tudo o que acontece no corpo quando ela recebe água quente, mas sei que ela serve como medicina, como cura para alguns males do corpo. Água quente. Então a água fria tem o seu valor, que refrigera. A água quente pode curar, ajudar no tratamento de algumas enfermidades. Agora, a água morna, né, é uma espécie de nauseante. Ela causa náusea. Eu gosto muito de café. Gosto de café quente. Nesse calor que está aqui, mas eu quero café quente. Ou gosto de café, tem um café gelado em algumas cafeterias, que eu amo também esses cafés. Ele vem com muita coisa e acaba tendo mais outras coisas do que café, mas é uma delícia colocar alguma coisa gelada, né, na boca com gostinho de café. Me lembrei agora do nome, um café chamado Afogato, né? Eu vou ganhar muito dinheiro fazendo essa propaganda. Mas um café morno já é ruim, né? A gente tem que esquentar, então não dá para beber. E aqui nós temos uma igreja morna, nem é fria, nem é quente. Eu fico muito triste quando sei que essa igreja de Laodiceia é comparada à igreja de hoje. A nossa igreja hoje, a igreja de Cristo hoje é uma igreja morna. Ela é considerada morna exatamente porque é uma igreja que não consegue se posicionar. E assim nós encontramos muitos crentes. A gente encontra crente que tem alguma projeção social. Ele é artista, é cantor, é político, é governador, é juiz. E esse pessoal, quando dá entrevista, eles têm uma dificuldade quando se pergunta sobre aborto, quando se pergunta sobre drogas, sobre crime. Quais são outras questões que perguntam muito, muito aos crentes? Bom, então, uma série de coisas contra a qual muitos segmentos hoje defendem a liberdade. Assim, vai perguntar um crente hoje, aí coloca um microfone com o símbolo da Globo, da Bandeirante, de qualquer uma dessas emissoras, e pergunta ao crente o que é que ele acha do sexo livre. Por que é que dois jovens, um rapaz e uma moça que se amam, não podem fazer sexo livre? Olha, a resposta que os crentes dão é uma vergonha. É uma vergonha. Então, o crente hoje não quer se posicionar, porque ele sabe que se for dizer isso, o repórter lá vai enchê-lo de outras perguntas difíceis, vai dizer que ele é ultrapassado, que a sua posição
prejudica o desenvolvimento, né, da sociedade. E aí? A igreja tem que se posicionar, e a posição da igreja é ao lado de Deus, que se reflete na posição que a igreja tem em relação à palavra de Deus. Se uma igreja exclui hoje um rapaz, uma moça, porque eles caíram em pecado e tudo mais, o mundo vem, a sociedade vem querendo engolir a igreja e o crente. E o crente, não, a gente tem que ter amor hoje em dia. Os crentes falam tanto de amor, mas falam de amor do mesmo jeito que o mundo fala. Aí você vê nessa própria passagem, Jesus Cristo diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A gente fala sério com quem a gente ama. A gente bate em quem a gente ama. A gente abre o ouvido do sujeito assim e grita para que ele escute lá dentro. De acabar com os tímpanos dele. Para que ele ouça e reconheça e aprenda. E, gente, algumas pessoas só vão no grito, né? Eu vou receber muita curtição dessa palavra, né? É difícil. Não estamos atrás disso, graças a Deus. Estamos atrás de uma vida reta e santa e de obediência à palavra do Senhor. Então o próprio Jesus Cristo diz, olha, vomitar-te-ei da minha boca, meu amigo. Ou você é frio ou você é quente. Tem que ter alguma utilidade, mas mornidão, não. Não fomos chamados para a mornidão espiritual. Né? Como dizes, sou rico e estou enriquecido. Olha, uma igreja que se ufanava, se orgulhava. Era uma igreja rica e próspera. Era conhecida como a cidade, né? Era conhecida como uma cidade de bancos, muito, muito próspera. Houve, não me lembro se no século XVI, depois de Cristo, um grande terremoto naquela cidade e ela foi reconstruída com seus próprios recursos. Hoje, quando acontece qualquer coisa em qualquer cidade, se declara estado de calamidade pública e aí vem ajuda de todos os lados porque a cidade não consegue, é mal administrada, não consegue se refazer sozinha. Aquela cidade se refez sozinha com seus próprios recursos. Fortíssima na indústria. Produzia uma espécie de unguento que era um remédio especialíssimo para os olhos. E era uma cidade muito rica. E é exatamente por isso que nós encontramos palavras como Jesus. Olha, como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. Aí vem, e não sabes que és um desgraçado, miserável e pobre, cego e nu? Aí vem no verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. A verdadeira riqueza pela qual a igreja luta e busca é a riqueza espiritual. Quando a igreja se tornou muito rica, né, ao se aliar com o governo romano, a partir da chamada conversão de Constantino, a igreja se tornou riquíssima, poderosa, e ao mesmo tempo foi o período de maior pobreza espiritual na história da igreja. Então Jesus diz, aconselho-te que de mim te enriqueças, compres ouro para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Então Jesus está dizendo, de nada adianta aquela riqueza. Uma igreja numa cidade rica, próspera, com colírio, mas ela é cega espiritualmente. Muito dinheiro, mas pobre espiritualmente. Aí é quando ele diz, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Aqui é que vem a sabedoria com a qual a igreja de Jesus Cristo lida. Né? Ela ama. Nós amamos. Quando nós tomamos alguma providência, quando nós chamamos alguém no gabinete para ensinar, para corrigir, para conversar, para orar com aquela pessoa, um pastor, quando chama uma pessoa ao gabinete, ele vai orar com ela.
ele vai conversar com ela, ele vai se esforçar para mostrar em que pontos a pessoa está procedendo de forma equivocada. O pastor vai aconselhar para que a pessoa mude, né? E o pastor está disposto, o pastor e a igreja, né? Mas isso é feito mais pelo pastor. O pastor e a igreja estão dispostos a caminhar 1 milha, 2, 3, quantas forem necessárias, com aquele irmão, com aquela irmã, antes que venha a exclusão. A permanência, a insistência no pecado e na desobediência pode sim desencadear numa disciplina a ponto de chegar a uma exclusão do rol de membros da igreja. Isso assusta hoje até as próprias igrejas. Tem igreja batista que não sabe nem o que é exclusão, porque não acontece mais. E igreja não se regozija com a exclusão. A gente fica triste com a exclusão. Como um pai fica triste quando tem que dar umas palmadinhas, umas sentadas, né? Usar a vara com o filho. Isso dói no filho, dói no pai também. Nenhum filho vai concordar que a dor que ele sente no corpo, o pai também está sentindo na alma, né? Nenhum filho vai concordar com isso. Mas é doloroso também no pai, né? Eu sou filho e pai. Então, meus pais me bateram, me disciplinaram, me aconselharam e usaram a vara e a cinta para bater em mim. Eu também usei para bater nos meus filhos. Mas os amo, e sempre foi muito ruim bater e discipliná-los. Mas fiz, e nunca me arrependi disso. Eu os amo até hoje, e sei que eles me amam também, e nós temos um relacionamento de respeito, de amizade, de carinho entre pai e filho. Isso nunca foi quebrado, nunca foi. Como a igreja ama o Senhor Jesus Cristo e vai amá-lo sempre. O Jesus, Senhor, que repreende e disciplina a igreja. Eis que estou à porta e bato. Não, aqui é o fim da picada, né? Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Ora, quem é que bate à porta? É quem está do lado de fora. Jesus, do lado de fora da igreja? Ah, ele está. Eu sei, claro, nós estamos falando simbolicamente, mas é um simbolicamente que representa a atitude de rejeição da igreja em relação a Cristo. Hoje, as nossas igrejas querem colocar tudo que há de belo, de bonito, de jogos, de luzes, né? De programações espetaculares. Espetáculos são bem-vindos às igrejas de hoje. Shows são bem-vindos às igrejas de hoje. E quanto mais se enche a igreja de shows, de espetáculos, menos lugar fica ali para Jesus. Aí ele fica do lado de fora. Mas aqui ele diz, ele fica do lado de fora, é uma expressão, né, figurada aqui. Deus está em toda parte, em todo lugar. Onde ele não houver, não há vida, não há movimento, né? Não existe movimento sem Deus, sem o poder de Deus. Mas é assim, Deus está do lado de fora da igreja, porque a igreja não está dando bola para Jesus. Ela quer programas espetaculares, ela quer o reconhecimento público. Igrejas hoje querem ter organizações, associações dentro dela para receber benefício de dinheiro do governo e ser uma igreja financeiramente forte. Quando ela se associa ao governo para receber dinheiro do governo, ela está fazendo a mesma coisa que a igreja fez aí lá por volta de 314, né, do começo do 4º século da nossa história, quando a igreja se associa a Roma e se torna poderosa mesmo. Mas começa a sua marcha, né, regredindo espiritualmente. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. Olhe bem como está a sua igreja, se Jesus está dentro dela, se tudo está girando em torno do nome de Jesus, se as pregações giram em torno do nome de Jesus, ou se as pregações são estratégias de crescimento da igreja. Tem igreja que prega mais sobre estratégia de crescimento do que uma pregação com o objetivo de gerar santidade na vida dos seus ouvintes. Isso é um pecado. Isso é colocar a Bíblia de lado, Jesus do lado de fora, os objetivos missionários e eclesiásticos, tudo debaixo do tapete.
As nossas mensagens têm que ser cristocêntricas. E os cultos, a liturgia de um culto deve contemplar os ensinos de Cristo Jesus, a palavra de Deus. Culto solene, de adoração, de respeito, de reverência diante do Todo-Poderoso, o nosso Deus. Jesus está disposto a entrar e a cear. A gente não quer almoçar e nem jantar com qualquer pessoa, né? Um jantar, um almoço, cear juntos, isso expressa comunhão profunda. Jesus quer ter comunhão profunda com a igreja e ele está disposto a sentar-se à mesa com ela, mesmo quando ela está morna. Ele ainda bate, dizendo: eu que quero entrar, quero cear com vocês. Bendito seja Deus, bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. As disciplinas de Jesus são sempre restauradoras, sempre. Como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Bendito seja Deus. Queridos irmãos, não importa como a nossa igreja está, importa sim, mas o estado que ela está hoje não define o que ela será amanhã. Se ela estiver deixando Cristo de lado, ainda é tempo de trazer Cristo para dentro da igreja e ter mensagens bíblicas, e ter hinos bíblicos, e ter trabalhos e ações bíblicas. Não precisamos trazer entretenimento para as pessoas que vão à igreja. Nós não precisamos fazê-las sorrir, extravasar suas emoções, saírem dali descarregadas, leves, alegres porque se divertiram foi muito. Vai para um circo, vai para um teatro. Para a igreja a gente vem para enriquecer a alma, sentir os nossos pecados e arrepender-nos e corrigir-nos com o nosso Pai Celestial. Isso é igreja. É o que acontece em igreja. Deus nos abençoe. Vamos orar? Vamos pensar na nossa lista aqui. Nossa secretária já fez as anotações. Gratidão. Ontem, o Raul, filho do pastor Edson e da Vera, família Carpe, Raul Carpe, passou por uma cirurgia de transplante. A doadora foi sua esposa. Graças a Deus, recebemos mensagens logo em seguida, pastor Edson, de que a cirurgia tinha sido um sucesso. As nossas orações de gratidão e súplica para que a recuperação deles seja muito boa, que não haja nenhum problema de rejeição. Deus abençoe o Raul. Douglas, também sobrinho da nossa irmã Cleusa, né? Ela pede oração e ele recebeu alta, está em casa. A gente continua orando pelo Wilson, pelo Gabriel, pela Tata, pela Irailda, pelo Beto, José Carlos, Tina e André, com o Covid. Vou até acrescentar um nome aqui da Rosa Cordeiro, lá do sítio Biapicu. Recentemente completou, acho que 92 anos, e ela fez teste, hein? 91, já tô dando mais um aí para você. Que bom, né? Tô dando mais um ano de vida, viu, Rosa? Vai viver mais um ano pelo menos aí. E fez teste e deu positivo para Covid. Rosa Cordeiro. É mãe do Samuel, aquele que é pastor, que eu falei algumas vezes dele aqui já. E Maria Fernanda, que é da Deudina, Ete, Giuseppe, Vera Lúcia, Severino, Bibi, hoje recebemos informação e até uma fotografia dele. Estamos orando, Bibiu, estamos orando por você e por sua família. Acho que a Juraci está por aí também. Quem mais? Carmino, Tilson, Guilherme e Vinícius, Vera, Valdir, Valdomiro, da Maria do Carmo, são nomes pelos quais oramos. Idosos, desempregados, profissionais da saúde.
Oração por nosso país, Brasil, pátria amada, gigante. E orar também por nossos missionários. Nós estamos ainda, né, nessa semana, já estamos em outubro, mas é a primeira semana, e também é uma semana, né, que pertence a setembro e a outubro, e continuamos com as nossas ofertas missionárias para a campanha de missões nacionais. Aqueles que têm os dados bancários da igreja podem colocar sua oferta e especificar quando mandar por e-mail, né? Pode enviar dizendo que se trata de uma oferta, né? Graças a Deus por isso. Então, vamos participar e vamos dar uma boa oferta, graças a Deus. Eu já dei a minha, viu? É por isso que eu estou pedindo, eu não peço nada que eu não seja o primeiro. Eu não fui o primeiro, porque fiz nesse final de semana. Mas já dei a minha oferta com muita alegria para a obra missionária, porque eu sou fruto da obra missionária. E você também é. E a gente coopera para que outros frutos venham também. Vamos orar? Querido Deus, nosso amado Pai, graças te damos de todo o nosso coração. Pela bênção de mais um dia, pela bênção de mais uma edição do Pão das Três. Ó Deus, abençoe as nossas igrejas. Que as nossas igrejas deixem a mornidão para trás e sejam igrejas dinâmicas no Evangelho, igrejas que amem a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, igrejas que em seus cultos contemplem a palavra de Deus, a adoração a Deus, a leitura e a exposição da Bíblia, mais do que qualquer outras coisas, e os hinos, as orações, ou qualquer outras coisas que tenham no culto, mas todas apontem para a palavra de Deus, sinalizem o caminho para o céu, que é Jesus Cristo, com tantos textos que corroboram para esse nosso entendimento na palavra de Deus. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Abençoa os nossos queridos irmãos, obrigado por cirurgias, por sucesso de cirurgias, obrigado por altas médicas, né, que os nossos irmãos e amigos tiveram. Obrigado por aqueles que estão nos hospitais, mas estão confiantes e algumas vezes sintonizados aqui no nosso Pão das Três. Abençoa-os, ó Deus, os nossos idosos. Abençoa aqueles que estão doentes há tanto tempo, Pai, lutando contra a doença e o corpo já debilitado. Que o Senhor lhes dê a força para se regenerar, se esta é a tua vontade, Pai querido. Abençoa os nossos idosos, os nossos irmãos que trabalham em serviços essenciais. Abençoa os nossos médicos, dentistas. Abençoa os que trabalham na segurança. Abençoa o nosso país, Senhor, o nosso governo. Abençoa o nosso presidente. Abençoa aqueles que estão cooperando, que trabalham, a sua equipe. Abençoa todos os que estão em iminência política. Nós oramos pedindo a tua bênção e direção sobre todos. Dirija também a nossa vida, Pai querido, perdoando os nossos pecados, as nossas falhas e colocando no nosso coração a firmeza de crentes que se posicionam diante do mundo como pessoas comprometidas com o Evangelho, com as verdades do Evangelho, com a moral do Evangelho, com a decência do Evangelho, com a ordem do Evangelho. Dá-nos, pois, ó Deus, esse espírito não de covardia nem de temor, mas um espírito de retidão, de confiança, de ousadia, de viver e proclamar a mensagem do Evangelho. Abençoa as nossas igrejas, os nossos queridos irmãos e suas famílias. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Bem, meus irmãos, hoje já um pouquinho avançado, geralmente eu termino minhas lives aí por volta de 3h55, então no meu relógio aqui já são 3h55, nós vamos encerrar. Deixo aqui um abraço fraterno para todos os queridos irmãos e convidando-os para mais uma live amanhã com o nosso pastor Júnior. Que Deus possa abençoar a todos nós amanhã nesse encontro
às 3 horas aqui mesmo, né, no Facebook, Igreja Batista em Vila das Belezas. Domingo, às 10h30, o nosso culto matinal na página do YouTube, Igreja Batista em Vila das Belezas, YouTube. Às 19h30 também. E, enquanto isso, as nossas irmãs, os nossos grupos se reúnem, aí tem reuniões de oração entre os cultos, entre os nossos encontros. Deus abençoe a todos, tenham uma boa tarde, sob a direção do nosso Pai Celestial. Um grande abraço virtual com a bênção de Deus sobre todos vocês. Até amanhã.